tentando passar. E, Não, pode ir. É que eu vou ok. gravar. Então, assim, essas referências aqui do texto, para mim, se eu fosse contextualizar hoje, eu estava pensando, e eu fosse olhar quando a gente for olhar o sistema hoje do que nós estamos vivendo, pandemia, coronavírus, e até o nosso próprio curso, né, que é as ciências sociais, filosofias humanas, a gente poderia dizer, poxa, né, já que naquele tempo ela falava bem assim, olha, a minha escola é experimental, ó, o meu pai é assim, então para aquilo era diferente. Hoje, se a gente fala, olha, eu prefiro ser humanas do que ser exatas, não pode. Então, se eu sou, eu faço curso, meu pai é formado em filosofia, eu podia colocar uma paródia, né? A minha mãe é antropóloga, eu sou cientista social. Hoje, para o que nós vivemos, hoje, para o contexto político hoje, e até na questão da educação, a gente percebe, né? Até mesmo o senhor sempre fala, né? Que nosso curso ele está assim, né? Para ele ser distinguido, né? E aí é uma música que a gente pode estar colocando e fazendo também uma análise em relação a isso. Nesse contexto hoje, nessa vivência hoje. Aí depois eu falo mais, aí alguém fala mais alguma coisa. Vamos ouvir um dos dois aí, falam que vocês leram da música, se pensaram, se ouviram. O meu também, eu ouvi a música, né? Que eu achei interessante, eu fui pesquisar até um pouco sobre, porque é uma banda que surge no final da aliás, na década de 80, né? E qual é o contexto que está inserida a música? É o final da ditadura militar, né? E outra coisa que eu destaquei aqui que eu achei interessante é que é o primeiro grupo de rock composto, né, por mulheres. Então é a primeira participação de mulheres dentro do rock, né, o que quer dizer que era um espaço predominantemente masculino. E o interessante é que em outros países do mundo onde tem o rock, né, já se tinha, né, participação de mulheres, e é na década de 80 que o Brasil vai ter a primeira participação, né? E eu acho que é por isso que vem já o tema proposto pela música, né? Falando sobre liberdade, né? A liberdade feminina, né? E o interessante é que se a gente for até fazer uma relação, né, com a música que a gente tinha discutido, né, no encontro passado, né, que era um homem falando, aliás, era um sujeito indefinido, né, que falava sobre a mulher, né, dando conselhos a um machista, e aqui são mulheres, né, que compõem contra o machismo, né, então já se tem um sujeito, né, e, e ela vai falando, né, aonde ela obteve a educação, né, que foi na escola experimental. Quando ela se fala aqui em experimental, eu entendi que foi através de experiências da vida, né? Por isso que ela fala, né, da profissão do pai, né, e também da mãe que fazia mapa astral. Pô, eu fiquei, na hora que eu vi mapa astral, eu liguei a uma pessoa que vive de uma forma cigana, né, que realiza essas determinadas coisas, né? E ela fala também, né, que viveu em Cochabamba, né, uma cidade que fica na Bolívia, né, e transando em Muamba, driblando a alfândega, não só do tipo que faz comício, né, tem o horror a compromisso. Então, quando ela fala isso, eu acho que ela está querendo dizer que ela é contra qualquer tipo de discurso, né, político. Então, percebe-se aqui um ser que se identifica, né, com o apoliticismo, né, que é ela não acredita mais nesse tipo de discurso, né, e ela coloca aqui mais adiante, né, você pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo. Você pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo. Então, ela está falando basicamente, né, também de liberdade, né, mas você tem uma chance, muita chance,
não me venha com um romance, porque eu sou livre. Então, ela é contra todo aquele discurso, né, todo romântico, né, que é um discurso atrelado para conquistar as mulheres, e ela fala que esse tipo de discurso, ao mesmo tempo que ela fala que é contra esse discurso político, ela é contra também esse tipo de discurso, né, que foi construído, né, socialmente, né, para as mulheres. Então, ela, quando fala das experiências, né, que ela está vivendo, então, eu acredito que ela está também se colocando contra, né, a forma conservadora, né, de educação, né. Então, por isso que ela fala que a educação que ela obteve, pelo que eu pude entender, foi fora da escola. Por isso que ela coloca como escola experimental, né? Que é uma escola que foi construída, aliás, uma educação que foi construída através da experiência que ela viveu. Por isso que ela vai citando lugares e vai citando as determinadas atividades, né, que seu pai e sua mãe realizam. Edivan, fala. Bem, para início de conversa, eu li a letra aqui da música aqui, mas no começo, assim, eu fiquei assim meio que perdido. Até porque eu não me dediquei para fazer a análise dessa letra da música, porque eu estava fazendo a da outra da semana passada, que era Dizem, que ficou para mim fazer, só que não, devido ao tempo que não deu para ser feito na semana passada, aí eu fiz a leitura da música Dizem, de Arnaldo Antunes, da semana passada. Mas, pelo o pouco que eu pude observar aqui, é que, de início, quando ela fala aqui, é que, na verdade, é mais ou menos que ela não estudou, que a educação dela foi feita através da experiência cotidiana, a experiência do dia a dia, a experiência enquanto seu pai, que era um surfista profissional, e que sua mãe, que ela fazia mapa astral, que é mais ou menos como o Elvio falou, a jogadora de cartas, uma cigana, porque pelo o que eu conheço em relação, digamos, o senso comum, é que sempre a maioria, como, aliás, de modo geral, sempre essas que aparecem na sociedade jogando, fazendo esse jogo de cartas, a maioria são ciganas. Então, isso me levou mais ou menos nesse sentido, que a mãe dela era cigana, não que seja cigana, mas esse ritmo, não tinha, e o pai dela era, então, essa foi a escola que ela teve, a educação, foi através do pai dela e da mãe dela. Então, ela aprendeu, de certa forma, ser livre devido à experiência que ela teve em relação ao seu pai e sua mãe, que eles não eram, eles não tinham um emprego fixo, não tinham uma formação no sentido como é colocado aqui. Aí é mais ou menos nesse sentido. Eu não me aprofundei nas entrelinhas para fazer essa leitura. Que assim, quem é que participa desses negócios de mapa astral? A gente cita cigano, né? Mas não quer dizer que ela está falando que a mãe dela é cigana, mas só que tem pessoas que trabalham com isso, que é o pessoal que trabalha com astrologia, né? Que faz análise dos signos do zodíaco e tal. É mais nesse sentido, né? Do que ela está querendo falar. Sim. A leitura que eu fiz de início, devido eu não ter me aprofundado, foi a leitura que eu fiz quando eu peguei aqui, li aqui e tal. Olha, eu vou começar pelo que a Cristiana falou,
Primeiro assim, ó, Felicitânia e Elvivan, quando vocês estiverem fazendo uma interpretação, façam essa interpretação de forma livre. Não fiquem pensando, será que está errado? E daqui a pouco você vai explicar por que eu estou falando isso. Né? Vocês têm que perder a coisa assim, ó. Para mim é isso. Ponto. Eu entendi isso. Né? E vamos partir do princípio, nós estamos nesse grupo, não tem certo nem errado. Eu posso pegar e falar assim, olha, não é bem assim, ou então a informação não está sendo bem, não foi bem coletada, tal. Mas o que importa aqui é a interpretação que vocês fizeram. E nisso, eu acho o seguinte, você, Cristiana, foi muito bem. Quando eu passei essa letra, eu imaginei que você não fosse pegar algumas coisas, e você pegou. Né? Uhum. Isso é que é interessante. Né? Tem detalhes aqui, que vamos começar. É um grupo de rock de mulheres. Que, na verdade, o rock, é só vocês pegarem, é um grupo masculino. Quantos grupos de rock existem? Ainda hoje, eu não conheço. Eu tenho um grupo de trabalho na Reunião Brasileira de Antropologia. Né? E quando eu criei esse grupo, eu e o Carlão, eu estudo hip hop e o Carlão estuda reggae. E quando nós fizemos isso, qual era a ideia? Falei, Carlão, como você estuda reggae, que é uma música negra, e eu estudo hip hop, que é também uma expressão cultural negra, a gente vai ter praticamente pessoas interessadas nesse grupo. Mas só que nós estamos discutindo, nosso grupo é música e dança na construção da identidade. E aí nós tivemos, por umas 3 vezes, mulheres no nosso grupo que estudam o machismo no meio do rock. Né? Então, elas trouxeram, olha, nós somos roqueira, mulheres, estamos tentando procurar nosso espaço e tal, mas o local do rock é muito machista. Né? É interessante que eu tive dando uma olhada na hora que vocês estavam falando, em 1980 e tal, naquela época existia um outro grande grupo de mulheres, que eram as frenéticas. Né? Eu pesquisei. Se criou a frenética, mas as frenéticas, o que foi a frenética? Era um grupo, na verdade existia uma boate, que o dono pegava as garçonetes e, de vez em quando, elas cantavam. Serviam a comida, a bebida, mas cantavam. E aí, aquele cara que escreveu o livro sobre o Tim Maia, esqueci o nome dele. O Nelson Mota. O Nelson Mota, quando foi nessa boate, ele viu aquilo, ele olhou para as meninas, percebeu que elas eram bastante... sumiu a palavra. Cantavam bem. Né? E aí ele pega e forma esse grupo, as frenéticas. Aí o próprio diretor, o produtor que fez a frenética, ele cria o Sempre Livre. Aí começa a brincadeira, né, que você percebeu, mas ficou com medo de perceber. Mas tem até lá a informação. O nome Sempre Livre é uma marca de absorvente. E naquela época se chamava de mods. Por que parou mod? Porque mods era um absorvente. Só que a marca, ela passou a representar o produto durante um certo tempo. E aí, para você mudar, se criou uma outra marca que era o Sempre Livre, e aí deixou de ser mods, deixou de ser igual absorvente. Então, quando o cara cria o
o grupo, ele está pensando no absorvente. É só mulheres, então vamos colocar absorvente. Aí que começa uma brincadeira fantástica. Por quê? Porque ele bota o nome, eu sou free. Aí vocês pegaram e falaram assim, poxa, é sobre liberdade. Mas vocês não pegaram uma pegadinha legal. Eu sou free, ele está juntando 2 idiomas. Português e inglês. Se fosse inglês, é I free. I am free. I am free. Né? Porque eu sou free. Não, então eu sou livre, em português. I am free, em inglês. Mas ele brinca. Então, ele fala, eu sou free. Não é à toa que ele está fazendo essa junção. Ele está usando 2 palavras. Por quê? Eu sou free. Se alguém pensar, pode dizer assim, tá, eu sou mulher. Por que que eu sou mulher? Porque free é uma marca de absorvente. Quem usa absorvente é mulher. No título, ele está tentando fazer um jogo de palavras. Então, aí eu acho muito interessante que ela começa dizendo assim, só estudei em escola experimental. Legal que a coisa que vocês fizeram foi interessante. A Cleicitana ficou, o que é uma escola experimental? Essa pergunta é importante. Por quê? Escola experimental são várias propostas educacionais fora da escola oficial. Nós temos muitas escolas experimentais. Eu tenho uma amiga que ela veio aqui o ano retrasado, ou passado, não me lembro, acho que foi ano retrasado. Ela esteve aqui, né, em Tocantinópolis, ela é de São Paulo, a Marcinha. E ela tem ela é professora da direção de uma escola experimental. Né? Você tem várias escolas, que, por exemplo, tem uma escola, eu não me lembro, conheço as pessoas, mas tem uma escola lá em... É uma escola que vem de uma cidade de Portugal, que é uma escola que é o seguinte, os alunos, eles ficam livres. Você não tem sala de aula, não tem nada. O aluno chega lá e ele fica livre. Ele se encontra, ele faz o que ele quiser. Então, eles se juntam, os alunos, se eles quiserem, tal. E aí, os professores ficam ali, à disposição, e quando eles quiserem, eles chamam o professor. Professor, por favor. Tá? Eles podem perguntar, eles podem conversar, eles podem fazer qualquer coisa com o professor. Né? E aí, vai. A escola dispõe os livros, dispõe tudo. Mas eles estudam o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem. Cada um. Eu tenho uma escola agora, eu estive lá em São Paulo, uma amiga falou que tem uma escola de São Paulo, da prefeitura, que tentou fazer isso. Eu voltei lá, ela falou uns 2 anos atrás, eu voltei o ano passado, falei com ela por telefone, perguntei como é que está a escola. Ela falou, está complicado, está difícil. Por quê? Porque essa não é uma educação que a gente tem no formal. Né? Agora, vocês pegaram uma coisa, que é o seguinte, escola experimental também pode ser fora da escola. O que ela está falando é uma escola informal. Né? Nesse governo que nós estamos, desgoverno que eu chamo, a Damares propôs home office, school office, né, que é escola em casa, para que as crianças não precisem frequentar a escola. Nos Estados Unidos tem muito disso. Né? Os pais não precisam levar o filho para a escola. Você pode colocar o seu filho em casa, do jeito que você quiser. Então, o que ela está falando? Eu estudei em escola experimental, ou seja, eu não tive a educação que todo mundo tem. Né? E aí, é interessante. Quando vocês falam, ela
ela foi educada fora da escola, é possível se imaginar isso. Quando o próprio Elvo vai dizer, ela viajou muito, é verdade, é porque ela vai dizendo. Aí tem umas coisas interessantes. Meu pai era profissional, era surfista profissional, e minha mãe fazia mapa astral legal. Hoje, o Brasil tem 2 surfistas profissionais campeões do mundo, certo? Então, hoje, você perguntar, você falar que você é surfista profissional, todo mundo respeita. Tem aquela atriz da Globo que foi casada com um surfista, né, que depois que também namorou a Anitta agora. Né? Agora, quem é esse surfista? É um cara, ele surfa em ondas gigantes. Ou seja, surfista hoje ganha muito dinheiro. Surfista em 1980, não, era uma coisa de vagabundo. Né? Quem era surfista? Era aqueles caras meio riponga, que não tá nem aí, vão pegar onda, curtir, tal. Os surfistas, ele vem na onda do hippie. O hippie foi uma espécie de uma proposta de vida basicamente dos anos 70. Então, o surfista vem daí. Então, quando ela fala, meu pai foi surfista profissional, nessa época, a Globo tinha um programa, uma novela, que tinha um cara que ele era surfista. Eu esqueci o nome. Né? Ele casou com uma outra atriz da novela, ele está na minha frente. Então, não era uma profissão respeitada. E fazer mapa astral não é cigano, não tem nada a ver. Na verdade, o mapa astral é aquele negócio que você ficar jogando, pegar o dia da pessoa, o dia, a hora que a pessoa nasceu, aonde ela nasceu. Uma vez uma pessoa me fez meu mapa astral, né? E aí você faz o seu mapa astral e aí você descobre não só qual é o signo, mas ascendente, descendente, uma maluquice. Só que é o seguinte, essa pessoa não era vista com tanta seriedade. Ainda hoje não é. Ainda hoje não é. Né? Mas o que significa? Que ela está falando, meu pai e minha mãe eram pessoas livres. Era uma pessoa que não participava da sociedade. Eles eram fora da sociedade. Né? E aí ela fala, quando ela vai contar a vida dela, passei a infância em Cochabamba. Cochabamba, como o próprio Elvo falou, está aí na Bolívia. Né? E é um lugar que você tem muito contrabando. Né? Ou você fala Cochabamba, ou você fala de Paraguai. Mesma coisa que você fala de Paraguai. Hoje você fala de Paraguai, você está falando de contrabando, falsificação. Transando muamba. Muamba é contrabando. Quando driblando a alfândega, quer dizer, você está indo com... O que os pais delas faziam? Transas irregulares. Certo? Porque ser surfista profissional significa que você não ganha de surfista, você ganha de outro jeito. Que jeito que eles tinham? Fazendo coisas ilegais. Né? E aí é legal. Não sou do tipo que faz comício, tem horror a compromisso. O que significa isso? A Clecitânia ela falou, né? É de quem fala muito e tal. Não. Comício é política. Política. Né? O que ela está falando? Não sou de fazer comício. Ela vai falar, não sou do tipo que faz comício, tem horror a compromisso. É o seguinte, eu não estou afim de ficar discutindo muito a vida. Esse papo não me importa, não me interessa. Ou seja, é uma pessoa que está dizendo assim, esse negócio de querer ficar... como é que eu posso dizer? Teorizando minha forma de ver, não tem nada a ver. E outra coisa, para mim, eu vivo a vida. Né? A gente pode usar aqui o próprio... como é o nome dele?
Não é Martim da Vila, é o... Deixa a vida me levar, vida leva. É o... Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, leva eu. É isso. Então, não tenho... Eu tenho horror a compromisso. Meu amigo, não vem ficar discutindo, não vem pedir explicação para mim, que eu não estou nem aí. Aí ela fala, ó, na relação que ela tem, ela quer se relacionar, mas é o seguinte, o cara pode ser o que ele quiser, né? A relação que eles vão ter não é uma relação de compromisso, não é uma relação de você faz isso, eu não faço aquilo, você não faz aquilo, eu não posso fazer isso. Vocês estão entendendo? É uma relação que está falando assim, você pode fazer comigo que eu não ligo, só que ela fala. Aí ela começa. Free, eu sou free. A mãe dando um tchau para vocês aí. Tudo bem. E ela está ouvindo aqui a coisa. Tá ouvindo, tá ouvindo. Aí ela vem no refrão. Free, eu sou free demais. Aí é que você pegou e ficou com medo. Porque é isso mesmo que ela está falando. E aí o jogo fecha. Nesse momento, você fecha. Porque ela está dizendo assim, ó, eu tenho uma educação diferente de todo mundo. Meus pais, eles eram pessoas marginalizadas na sociedade, mas eram livres, assim, podiam fazer o que quiser, faziam contrabando. Eu não estou nem aí com a vida. Se você quiser sair comigo, a gente pode sair, a gente pode viver junto, tal. Mas por que é assim? Porque eu sofri. E aí, não é eu sou livre. Eu sofri demais. Né? Então, ela está fazendo um jogo de palavra. Verdade. Você pode entender eu sou livre, mas aí eu achei muito bom quando você pega assim, eu ouvi a música e ela falava, eu sofri. É isso mesmo. É porque eu sofri demais. O Elvo postou para mim no meu zap, eu falei, vou ouvir. Aí eu falei, que eu sofri. Eu falei, ela tá dizendo Mas é isso mesmo. Pois é. E aí, essa que é a importância da interpretação. E eles querem isso. Né? Porque ela tá, do jeito que ela está falando a vida, parece assim, pô, a vida é uma maravilha. Ela está dizendo, não é uma maravilha. Para ser isso, eu sofri demais. Né? E aí ela vai continuar, né? Mas você não tem muita chance. Não me venha com romance, porque eu sou lance e dá risada. E você chegou ali com medo. Né? E aí você tem que começar a perder esse medo. Porque é isso mesmo. Então ela fala assim, ó, nessa vida que eu tenho, que você vai entrar, você não tem muita chance. Não me venha com romance, é o seguinte, ó, você quer entrar na minha vida? A minha vida é assim. E você vai ter que bancar essa vida que eu vivo. Não venha com esse papinho de que o amor é muito bom, é maravilhoso. Isso não funciona. Acabou. Por quê? Porque eu sofri. Eu sofri demais. Então ela está falando assim, ó, o camarada ouve, olha, eu não estudei nas escolas que você estudou, a minha educação é uma outra, meu pai não era um trabalhador oficial, meu pai vivia à margem da sociedade, minha mãe fazia também seus bicos, era mapa astral, eles eram enrolados, a minha vida foi assim, fazendo contrabando e tal, e eu também não vou mudar muito. Certo? Então, se você quiser, você pode entrar. Você vai entrar na minha vida do jeito que a minha vida é. Aí ela fecha. Mas, ó, você não tem muita chance, hein? Ou seja, entrar na minha vida não é uma coisa tão boa como as pessoas dizem. Mas por que não é? Porque eu já sofri. Eu sofri demais. Né? E aí ela dá risada, porque é bem isso. Né? Porque a frase é muito forte, né? Você não tem muita chance, não me venha com romance,
porque eu sou freelancer. Ah, e outra brincadeira que é legal. Freelancer, né? O que é um freelancer? Vocês não sabem? Freelancer é qualquer pessoa que não tem carteira assinada. Hoje tem outro nome aí que os caras estão falando. Freelancer é eu trabalho para mim mesmo. Né? Então, ela brinca. Porque eu sou freelancer. Ou seja, eu trabalho, eu vivo do meu jeito. Muita gente... Eu fui um tempo da minha vida freelancer, mas era um freelancer do quê? Eu trabalhava com pesquisa de mercado. Então, para trabalhar com pesquisa de mercado, eu ia até os institutos de pesquisa e perguntava, vocês têm pesquisa? Os caras, temos. Aí eu pegava vários questionários e saía na rua. Eles falavam, agora você vai de tal lugar entrevistar 20 pessoas, 30 pessoas. Eles me davam o endereço e eu ia lá e tinha que encontrar 20 pessoas para responder os meus questionários. E eu recebia por questionário que eu fazia. E aí, eles me pagavam e eu tinha que ir no banco, pegar um carnê do INSS e pagar o INSS. Eu fiquei durante 5 anos fazendo isso e não paguei o INSS. O que aconteceu? Eu atrasei 5 anos a minha aposentadoria. Para a aposentadoria, eu perdi 5 anos da minha vida. O freelancer, hoje não se fala mais freelancer, né? É autônomo, né? É autônomo. Né? Eles mudaram. Mas aqui, ela faz essa brincadeira muito legal, né? Porque, você não tem muita chance, não me venha com romance, porque eu sou freelancer. Quer dizer, você não tem muita chance que você está pensando nessa sociedade. Você está querendo uma esposa para casar, para ter filho, cuidar da casa. Não, eu não vou fazer nada disso. Está entendendo? Por quê? Porque, meu amigo, a minha vida cuido eu. Eu não tenho satisfação para dar para ninguém. Né? Então, ela faz essa brincadeira muito grande. Essa música, você falou, e você não ouviu muito porque você era criança. Essa música, ela tocou demais no rádio. Demais. Né? Eu me lembrei dessa música porque a Folha de São Paulo, nos anos 2000, ela lançou uma coleção de músicas, eu não sei se era música brasileira, eu acho que era música brasileira, né? E eram vários encartes que vinham com CDs, com várias músicas, e num deles tinha essa música. Então, das várias músicas lançadas de 70, tal, essa foi uma das músicas que participou dessa coleção da Folha. Por quê? Porque ela marcou muito. Esse grupo, ele não existe mais. Né? E eu não lembro de outra música que ele tenha feito. Mas foi uma música que marcou muito, né? Porque foi um grupo, uma música feita por mulheres. O autor não é mulher. Parece que aqui é um homem. Né? O que aquela... aqui fala que foi eu acho que é Paulo Travassos e Ruban. Aqui a gente cai para aquela velha história que eu disse do Chico Buarque. Do quê? De homens que fazem músicas para mulheres e não gravam, porque eles entendiam o seguinte: música de mulher tem que ser feita, tem que ser cantada por mulher. Né? Então, essa música está dentro desse meio. Né? O pessoal fez a música, ela lança, chama esse grupo, e que pegou muito, porque o título da música, na verdade, também é o nome do grupo. O grupo chama-se Sempre Livre. O Absorvente é Sempre Livre também. O nome
o absorvente é sempre líquido. Então, o nome que eles do grupo era para lembrar o absorvente. Não foi o grupo que criou o absorvente. Porque poderia acontecer isso, do grupo ser formado e depois a indústria aí usar. Aqui não. Você tinha o absorvente e o cara vai e cria o grupo em cima. Obviamente, deve ter tido alguma discussão, porque isso daí dá direitos autorais, né? Mas eu não sei o que aconteceu. Mas o cara faz essa música, coloca e faz uma coisa que é jogo de palavra, né? Para você entender alguma análise, é começar a entender os jogos de palavra, né? Então, quando o título, que eu já sempre falo, o título é importante. Por quê? Porque no título o cara está dando uma informação. Né? Eu estou pensando exatamente isso. A música eu acho que a Anaí não vai chegar. A música que eu passei para a Anaí era uma música que o Caetano Veloso gravou, Elegia. Né? Foi uma música que o Caetano bota no disco dele, e que ele não foi o autor, mas o Caetano, ele sempre grava muita música que não é dele, né? Ele grava música de outros autores demais. Só que o mais interessante é que ele usa do Lym Levinsky, que é um poeta concretista, só que, na verdade, é baseado num romance de um autor inglês do século XVI. Né? Então, a música... Eu mesmo, quando ouvi, achei mal barato, depois eu fui procurar aqui na internet, tem um camarada que ele bota ele inteiro, ele publica num texto dele, né? E aí lá você vê o trecho que o Levinsky tira para fazer a música, né? E é importante, quer dizer, por quê? Porque elegia, porque é uma homenagem à mulher. Nesse daqui, ela está fazendo para as mulheres, né? Eu sofri, né? Ele está tentando dar qual é a visão que a mulher tem. E aí, pense bem, o Elvo falou de 1980, da ditadura militar. Não é mais ditadura, praticamente. Em 84, a ditadura vai acabar. Você vai ter eleição do Tancredo e quem assume é o Sarney. Né? Não, 84? Não, 82. Não, que acabou em 85, ainda estava... 85. Você estava num momento de fim. Era o João Batista Figueiredo, né? E já tinha a abertura, né? Lenta, gradual e segura. Mas a ditadura militar que reprimia, que prendia, nada, você já tinha anistia, as pessoas já tinham voltado do exílio, né? Muitas pessoas já estavam soltas. Então, você estava num momento de distensão da sociedade brasileira. Né? O momento em que você estava lutando pela liberdade. O Brasil já estava respirando alguns ares. Então, essa música vem nesse momento, nessa onda, né? Das mulheres estarem lutando pelos seus direitos. Né? Hoje a gente tem esse negócio de luta do gênero, né? Ideologia de gênero, que as pessoas falam muito, o pessoal que dizem conservador, mas não são conservadores, são retrógrados. É o quê? É contra esse tipo de música. Né? Porque essa música é uma mulher que está falando para o cara, eu tive uma educação
livre. Eu tive pais que me deram maior liberdade, que não estavam nem aí com as regras que você tem na sociedade, né? E eu quero viver do meu jeito. Se você quiser viver comigo, é do jeito que eu quero. Não dá para mim entrar no seu mundinho que você criou, na sua cabeça, tal, né? Mas, diante disso tudo, o que é muito, muito importante, é ela dizer: eu sofri, né? E eu sofri demais. Porque é só entendendo para você poder falar assim, ela não está falando eu sou livre. Ela está fazendo um jogo de palavra. É que vocês, quando vocês leem, é meio complicado. Você sabe que free é liberdade, então você vai falar, pô, ela está falando que ela é livre. Não tem jeito. Eu sofri demais, né? Mas tem uma coisa que é o duplo sentido, né? Você também jogar com a questão do som, né? E nessa época, a ditadura já tinha acabado, né? A censura braba, né? Mas o pessoal fazia muito isso. Vocês já viram muitas músicas de duplo sentido, né? Da pessoa falar uma coisa, aquele negócio que fala do gato Mia. Eu tinha um gato, o gato chamava Mia, não, Tico. Eu tinha um gato que ele se chamava Tico. Aí Tico Mia na cama, Tico Mia no quarto, Tico Mia em qualquer lugar. É um duplo sentido, entendeu? Tico Mia. Como você está falando? Você está falando uma outra coisa. Então, na língua portuguesa, a gente usa muito isso, o duplo sentido. O cálice. E você, Cleiciane, você pegou isso. E o que é legal que vocês têm que entender, e isso ajuda muito, vale para qualquer texto. Vocês não... se vocês lerem uma coisa que vocês entenderam daquele jeito, que tem sentido, vamos lá, que tem sentido, não tem por onde. Pega aquilo. Porque, às vezes, a pessoa pode chegar para você e falar assim, não, mas eu não queria falar isso. Tá, você não queria falar, mas é possível ter essa interpretação. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Cineclube, ele tem, em março, ele tem a primeira parte é de mulher, a segunda parte é de negro, questão racial. E sempre foi assim, desde o começo. Negro, mulher, depois negro. O problema, filme de mulher, a maioria das mulheres eram brancas. A gente não encontra muitos filmes de mulheres negras. E os outros filmes de negro, a maioria negra. Aí, um dia, um ano, a Cris chegou aqui e falou para mim, olha, eu queria que você passasse o filme Cor Púrpura. Eu falei, legal, vou passar. Eu coloquei o filme Cor Púrpura. Só que, como Cor Púrpura é um filme de mulher, eu peguei e fiz o seguinte, falei, olha, eu vou colocar Cor Púrpura no primeiro filme do NEAF, porque já que é mulher, a gente está fazendo, termina a questão da mulher, entra um filme de mulher e a gente faz a programação. Em momento algum eu pensei em fazer ligação, nada. Aí eu tinha um grupo de alunas que elas eram bolsistas. Elas não conseguiram escrever nada, não conseguiram produzir quase nada. Mas elas tinham uma menina, que foi até professora substituta, a Maria Lúcia, né, que ela escreveu um texto. Mas aí um dia ela chegou para mim e falou assim, pô, professor, eu gostei disso daqui. Falei, o quê? Não, o senhor pegou um filme de mulher negra para ligar a questão da mulher com uma questão negra e passar. Eu olhei para ela e falei, gostei. Mas eu não tinha pensado aquilo. Eu fui olhando, falei assim,
putz, a partir daquele momento, tem sempre um filme de mulher negra ligando a questão da mulher e a questão racial. Mas eu não pensei nisso na hora, né? Mas ela percebeu. Só que ela não sacou. Ela pensou que eu tinha percebido, né? Eu poderia chegar para ele e falar assim, olha, eu não pensei isso, não. Para mim, eu botei aqui porque eu quis. Só que o que vale aqui é a interpretação dela. Vou dar um exemplo a mais para vocês. Um filme, que eu não sei qual é o filme, uma vez eu perguntei para esse professor, ele falou, mas eu não lembro. Um diretor, eu acho que ele é francês, ele fez um filme. O filme começa colorido e termina em branco e preto. Um filme, eu não sei qual é o filme. Aí, o filme foi para Cannes, que é um dos maiores festivais de cinema que a gente tem no mundo, e o filme ganhou um monte de prêmios. E um crítico de cinema pegou e fez uma crítica do filme. E ele pegou e falou, esse filme é uma crítica ao sistema capitalista, do desenvolvimento, a crise, o filme começa colorido para mostrar a pujança do capitalismo, termina em branco e preto, para mostrar a decadência do capitalismo. E o filme fez mais sucesso por conta da crítica. Um belo dia, o diretor se encontrou com o crítico. E aí ele falou assim, pô, eu queria agradecer a crítica que você fez para o meu filme, que foi muito boa, tal. Ele vendeu mais por conta disso, mas eu queria dizer uma coisa para você. O cara falou o quê? Eu não fiz nada daqui, eu não pensei nada daquilo que você falou. Eu comecei o filme em branco e preto, colorido, terminei em branco e preto, porque eu não tive dinheiro para comprar filme colorido, né? Aí o crítico vira para o diretor e fala assim, então, o meu filme é mais interessante que o seu, né? Porque o que o cara quis dizer para ele? Olha, então é o seguinte, a minha interpretação é mais interessante do que aquilo que você quis dizer, né? Porque quando você escreve, você não tem mais, você não é mais dono do que você escreveu. Você escreveu um texto, acabou. O que resta para você? Que as pessoas leiam, concordem ou discordem. Se as pessoas discordarem, você vai ter que escrever para defender o seu livro. Eu sempre digo para os alunos isso, uma coisa. Eu escrevi tanto meu mestrado, que meu mestrado foi uma droga. Ele virou um livro que foi estar lançado na Europa, por R$180, nem eu tenho ainda, né? Ninguém comprou ainda esse livro, né? Agora, o meu doutorado virou livro, os caras leram, adoraram. Eu mandei o livro lá para eles, olha, a sua tese, a gente não vai mudar nada, isso é raro. Todo livro, toda tese que vira livro, os autores precisam mudar, porque a forma de você escrever é diferente da forma que você escreve um livro. Porque a tese ela é voltada para a academia e o livro é voltado para o povão, para o público em geral. E aí ele fala assim, Batista, a gente não vai mudar nada do seu livro. O seu livro tem uma linguagem popular. Então, a gente só vai fazer algumas correçõezinhas mínimas tal, e lançar. Aí eu falo para todo mundo. Aí todo mundo lê, gosta. Gostei, gostei. Eu vou ficar feliz? Não. Por quê? Porque é a pior merda que existe. Por quê? Porque se todo mundo elogia, o que eu posso fazer? Obrigado. Agora, se alguém chega e fala assim, não gostei, por causa disso, eu vou ter que escrever para responder essa pessoa que não gostou. Então, eu vou ter como sentar e escrever um monte de artigo para defender a minha tese. Então, ela me faz com que eu produza mais. Agora, quando todo mundo diz sim, é uma merda, porque para ali. Você não tem mais por que escrever em cima.
né? E a interpretação, as pessoas dizem, eu gostei. Ponto. Que interpretação as pessoas estão fazendo? Nenhuma. Uma vez eu fiz um texto, entreguei para Marilena Chauí. Marilena Chauí, maior professora de filosofia do Brasil. Aí eu entreguei para ela, ela leu, eu voltei para ela e falei assim, Marilena, o que você achou? Batista, adorei. Aí eu virei para ela, e ela olhou para mim e falou assim, que merda. Ela falou, por quê? Bombas, eu entrego para a maior filósofa um texto e você só me responde adorei? Não, eu queria análise mais profunda do texto. Pô, mas você é filósofa. Então, eu gostaria que você fizesse uma análise do meu texto, não um adorei. Adorei não quer dizer nada. Né? E aí ela pegou, falou algumas coisas. Aí ela me arrebentou, porque ela começou a fazer umas análises, tudo que eu escrevi e tal. Eu falei, mas não precisa chegar tanto, né? Passar pela metade. Mas era aquilo que eu queria. Né? Então, quando vocês tiverem que fazer análise, a análise é fundamental. Não esqueçam essa frase que o Salles destaca do Weber. A interpretação é individual. E se ela é individual, ela varia. Cada pessoa vai ter a sua interpretação. Então o que basta a você é você bancar a sua interpretação. No Cineclube, também é isso. O que a gente pode fazer... Nós estamos falando de uma música sobre mulher. De repente, você começa a falar assim, não, eu estou falando da ditadura militar com a repressão... Não, peraí, tá bom. Onde eu vou que você vai botar a ditadura militar dentro dessa letra? Por quê? Porque aí a interpretação ela está se deslocando do tema. Aí você fala, como é que você vai falar da ditadura com isso daqui? Aí a pessoa pode pegar, não, porque a ditadura, a mulher é o país está sendo oprimido. Tudo bem, é um direito, a interpretação qualquer um faz. Entenderam? Sim. E o que é muito legal, eu acho que você, eu já esperava que eu tivesse isso. Né? E eu também acho que a Anaí também faria. Por que eu acho? Uma que você é da igreja. Você é da igreja, eu vou tirar a dúvida, você é da Assembleia de Deus? Assembleia. Eu já fui da Assembleia. Né? E eu sei de como que os pastores fazem a interpretação da Bíblia. Né? Então, o que todo pastor faz, né? Principalmente Assembleia, né? Num culto, o que é? Ele pega um versículo da Bíblia, uma parte da Bíblia, e faz uma interpretação. O que é interpretação? Eu pego aquilo que está no versículo e começo a fazer uma pregação sobre aquilo. Ou seja, eu estou interpretando o que aquela parte pequena da Bíblia significa para mim, que eu quero que as pessoas passem a ter essa interpretação que eu estou tendo. Né? Então, você já tem você tem uma bagagem que vai te ajudar bastante. Né? Começar a entender como é que se faz a interpretação. Isso é da hermenêutica. Né? Hermenêutica é a teoria da interpretação. Sim. E tanto o Elvo como o Eudvan, a única questão que fica, que vocês precisam dar um salto, é não ficar só na palavra. Vocês ficam muito assim, tipo, na educação. Então, ela falou da educação, eu vou ficar só na educação. Não. O que significa educação?
O que eu posso tirar da educação? Quando eu falo educação, eu quero falar o quê? Formação, quero formar informação. Professor, eu vi sobre isso, eu estava ligando muito aquilo que o Raul Seixas fala, né, em Ouro de Tolo, né, quando mas só que são pessoas que estão falando de posições diferentes, né, porque na música ele está se colocando numa pessoa numa situação, né, de que uma pessoa que segue toda uma linha, né, vai para a escola, depois vai para a faculdade, se forma, vai trabalhar e morre. Ela já é totalmente o oposto, né? E o Raul ele está falando de uma pessoa que está inconformada, né, desse contexto e tal, e quer romper com isso. E ela está criticando esse tipo de modelo de vida, né? Dessa educação que no mercado de trabalho e depois tem esse ciclo monótono. Essa ligação é interessante, porque o Raul Seixas é de 1970, né? E o Olho de Tolo. Aqui é uma década depois. E óbvio que um está fazendo uma música num regime militar de uma ditadura braba. As pessoas estão sendo presas, torturadas, assassinadas. E a outra está fazendo uma música num outro contexto, né, de pelo menos abertura. Né? Eu acho que, na verdade, essas coisas são muito boas para vocês entenderem o que foi o Brasil. Tem gente hoje. Eu estava ouvindo ontem um jornal, né? Os caras estavam falando assim: olha, a grande questão é que as pessoas hoje, esse governo, ele tem uma visão eugenista, né? E aí o cara vai dando uma ideia e fala assim: as pessoas não sabem o que é a eugenia, né? O que vem, da onde vem isso, né? Vem do Hitler, mas antes do Hitler, né? No Brasil, no começo do século passado, era eugenista. Você tinha que livrar o Brasil dos negros. Eugenia é: eu estou defendendo uma raça superior. Quero que prevaleça são as raças superiores. O grande problema é que as pessoas ignoram esses fatos. Acabou. As pessoas não sabem o que o país passou. Eles não têm informação histórica do país, né? Então, quando você pega essa música, é importante você saber assim, ó, quando foi feito, em 1980, que Brasil existia em 1960, em 80? Quem era o presidente do Brasil? O que ele pensava? O João Batista Figueiredo, e olha, ele era baptista, mas ninguém fala o P. Né? Eu sempre falo para as pessoas: eu não sou baptista, eu sou João Batista. Batista é o novo, baptista é antigo. Porque, na verdade, aqueles mais antigos, eles eram batizados de baptista. Né? Para os mais modernos, é direto, batista. Então, João Batista Figueiredo, ele era um camarada, ele era da cavalaria do Exército. Quando ele assumiu, ele pegou e falou assim: ó, eu prefiro o cheiro de cavalo ao cheiro de polvo. Então, um cara que fala isso é uma pessoa extremamente ignorante. E ele era ignorante. Né? Mas o Bolsonaro, perto dele, ele era um gentleman. Né? Quando ele terminou o governo dele, ele não passou a faixa, nada. E os caras foram entrevistar e falaram assim: ó, me esquece. Não quero saber de mais ninguém. E ele morreu sozinho. Acabou. Quando ele morreu, a mulher dele falava: meu marido morreu e ninguém está ligando que ele foi presidente do Brasil. O problema é que ele não queria falar com ninguém. Acabou. Né? Mas é triste. Você morreu sozinho. Ninguém lembrou dele quando ele morreu. Né? Mas qual era a importância do Figueiredo?
Ele era ignorantão, né? Mas ele era o camarada da abertura. Ele assinou a lei da anistia, ele assina a primeira... Não foi nem a primeira eleição. Ele assina a lei lá que ia ter eleição, mas indireta, né? Quando ganha o Tancredo Neves, né? Ele fez a abertura, né? Ele é um presidente da transição, da ditadura para o período democrático, né? Só que se você pegar para as pessoas hoje e perguntar quem foi Figueiredo, ninguém sabe. Quem foi Geisel, ninguém lembra. Quem foi Ernesto Garrastazu Médici, ninguém lembra quem foi Médici, né? O Médici foi um presidente que ele ia para o Maracanã de radinho de pilha. Vocês nem sabem o que é radinho de pilha, né? Não, vocês já viram? A pessoa ficava ouvindo o radinho de pilha no ouvido, bota aqui e torcia no estádio. Ele ia assim. Eu era criança na época. Eu adorava o Médici. Aí um dia eu fui ler a revista Veja, e lá tá assim, Médici, o presidente mais sanguinário do Brasil. Eu falei, mas ele é legal, ele gosta de futebol. Mas ele matava as pessoas. Ele matava as pessoas. Então, eu sei quem foi Médici, eu sei, e eu procuro manter essas informações, né? E essa música tem muito disso. E você foi de parabéns, eu gostei da interpretação aqui que você fez hoje. E também dos outros, que vocês dois que fizeram o levantamento. Agora, o Eudivan precisa parar com esse negócio de eu li do... Não, para. Vocês não tiveram muito tempo, que eu mandei as duas letras para vocês ontem. Mas eu fiz isso porque, quando eu estava fazendo para mandar, eu falei assim, eu não vou mandar a música para os 4, porque senão vocês iam ficar com 2 semanas para fazer análise e elas com 1. Então, eu falei, não, vou mandar essa semana eu mando para vocês, né? Aí é para ficar por igual, né? E depois que a gente terminar isso, nós estamos numa discussão na universidade, mas informação, por exemplo, a Federal de Minas Gerais, ela decidiu o seguinte, que eles não vão voltar até ter uma vacina. Então, o que a Minas Gerais falou? Praticamente que eles não voltam mais esse ano. Existem algumas escolas na Europa, principalmente na Inglaterra, e algumas escolas nos Estados Unidos, que também cancelaram o ano. A UFT vai fazer uma reunião agora, quarta-feira. A tendência é não voltar agora, porque o pico ainda não chegou. O que esse governo maluco está querendo, a ideia deles era libera todo mundo jovem para ser contaminado e segura os velhos e os doentes. Por quê? Porque, pela lógica, isso de uma vacina, como é que funciona? Você tem que deixar com que o máximo de pessoas peguem o vírus. Por quê? Porque quando você pega o vírus, você cria anticorpos. Então, se você cria anticorpos, você não vai ter mais a vacina. O problema qual que é? É que se você pegar o vírus e tiver alguma doença, não é doença, vai. Se você for diabético, se você for hipertenso, se você tiver problema de fígado, no rim, se
Se você tiver problema de coração, você morre. Então, a letalidade desse vírus, ele está com 1%. O que o filho do presidente falou numa live, não sei se foi semana passada? Não, vamos liberar para 160 milhões de brasileiros pegar esse vírus. Então, agora, qual é o problema? Se 160 milhões de brasileiros pegar, 2 milhões de brasileiros vão morrer. É uma loucura. Porque você está falando assim, ó, vamos deixar 160 mil pega. O que significa? Esses 160 mil não vão mais ter problema com o coronavírus. Agora, para que esses 160 mil fiquem numa boa, 2 milhões vão morrer. Aí, o que eu quero dizer para vocês? A estimativa está para morrer 70, 80 mil brasileiros. Nós estamos com 20. Né? Então, com certeza, mês que vem, não vai ser o pico. Então, talvez a gente volte em agosto. Em agosto. Mas vai ser muito difícil, porque se voltar em agosto, a gente não vai voltar com sala cheia. O primeiro período que eu dou aula, por exemplo. A gente não vai voltar para botar 40 alunos dentro da sala e dar aula. Professor, mas agora pegando o que o senhor falou, acho meio difícil voltar em agosto, porque se for iniciar com a questão da vacina estar pronta, a UFMG está estimando que vai estar pronta lá para setembro. Não, quem falou isso foi a UFMG. A UFT não falou isso, não. Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente vai continuar o nosso grupo, porque vai ter muito tempo. Depois da semana que vem, a gente vai fazer essa análise de música. Na próxima, eu vou fazer o mesmo programa que eu fiz quando eu dava aula de leitura e interpretação de texto. Então, a gente vai trabalhar com análise de contos. Eu vou pegar alguns contos e vou passar para vocês fazerem análise. É que vai ter a mesma forma que vocês estão ligando com música. Né? Não importa, né? Porque o que importa numa interpretação? É o que você entende. O que o Weber vai dizer que é fundamental. E na lógica é isso. Não é a interpretação, ela não é universal, é infinita, não vale tudo. Ela varia, mas ela tem que ter uma lógica. Por que eu entendi isso? Aí você coloca. E quando vocês começarem a entender, tem outra coisa importante que eu quero falar. Deixa a imaginação de vocês voarem. Deixa. Você começou a fazer análise de uma questão. Nossa, eu estou percebendo isso. Não importa. Vai. E deixa. Quando eu dava aula, fundamental, eu falava para os meus alunos, olha, quando eu começar a explicar alguma coisa para vocês, eu vou viajar. Então, vocês avisam para mim, falam, professor, o senhor está viajando. Por quê? Porque eu começava a fazer análise e eu vou falando. Daqui a pouco, eu estou indo para lugares que só eu tenho. Quem está me ouvindo fala, pô, o Batista enlouqueceu. Mas não é isso, é que eu estou dando vazão para a minha imaginação. Aí os alunos pegavam e falavam assim, professor, o que é? O senhor está viajando. Aí eu voltava para a aula de novo. Né? E aqui vai ser diferente, aqui é para vocês viajarem mesmo. Aqui, por exemplo, a Clecitânia começou a falar, eu tenho certeza que ela começou a ver algumas coisas na letra, que ela começou a pensar na questão da mulher hoje, na forma de vida, algumas coisas que as pessoas falaram para ela, a forma dela ver a vida. Mas aí você teve o que você fez? Não, isso está na letra.
mas por não estar na letra é importante. Entendeu? Deixa. O que vier, a gente faz o recorte aqui. Né? E o recorte aqui não é, às vezes, para tirar, não. Fala, ó, isso é legal, tal, mas daqui você pode levar outras coisas. Quando a gente escreve um mestrado, às vezes até no artista mestrado, até o doutorado, é feito de muitos túmulos. O que é muitos túmulos? Você vai pensar muita coisa e aconteceu comigo. Você pega um tema e começa a escrever, escreve quase 7, 8, 10 linhas. Aí ela lê e fala assim, tira. Isso não tem nada a ver com o que você está estudando. Mas, se você quiser, escreve um artigo sobre isso. Mas, no texto, não vai entrar. E aí, o que você faz? Pega aquilo, tira, e aí desenvolve, faz um artigo e publica em outro lugar. Mas, você não joga fora. Tem gente que joga. Já que é para tirar? Esquece. Não. Tira e aproveita. Mas não segura. Vocês dois, vocês estão escrevendo TCC. Muita coisa que vocês estão fazendo aqui pode ajudar no TCC. Ou, de repente, pode fazer com que o TCC desenvolva outras coisas. E você, Cristânia, muita coisa que você está discutindo aqui vai ajudar para você escrever futuramente. E aí, muita coisa que vocês verem aqui, vocês podem apresentar num congresso, numa atividade que a gente tem aqui. Né? Não é à toa essas coisas. Né? Então, o que eu não quero que isso ajude para vocês é prepará-los para fazerem o mestrado e o doutorado. O mestrado e o doutorado, os TCCs, né? Mestrado e doutorado, tá louco. Não, então é isso. Agora, para o Edivan e para a Cleicitânia, está tendo aí uma oportunidade que vai começar daqui a pouco, que é o Cine África, né, que vale a pena. Poxa vida, eu senti muito. A gente poderia ter feito um cineclube daqui. Pois é, eu estava pensando nisso. A gente poderia ter feito o filme, que a gente tem o filme aqui, a gente podia ter baixado tranquilamente, colocado esse filme no YouTube, que não é difícil, né? E aí liberar para as pessoas e fazer o debate. Mas eu estou fazendo isso. Eu me inscrevi nesse cineclube, que é interessante. Né? Hoje tem um filme muito bom mesmo, que vai falar sobre questão cultural, né, da África, a castração das mulheres. Né? Não é castração, na verdade. Esterilização. Aquela operação. Esterilização. Não é esterilização, mas é cortar o clitóris da menina quando criança. Uma prática em vários grupos da África, e o filme vai tocar sobre isso hoje. Né? E eu quero ver muito esse filme, eu quero ver muito dela, que eu assisti esse filme. E na semana que vem, eu vou tentar... Ele viu a mensagem, né? Ela não viu e também não mandou nem um e-mail. E a Karen, você tem alguma coisa da Karen, informação, Tânia? Eu falei com ela, fica meio complicado pela questão do horário. Como ela precisa da internet, né? E às vezes ela pode estar no trabalho nesse horário, ou então estar na roça onde não pega, né? Aí para ela tá mais difícil o horário. Só se a gente mudasse também, né?
Não, mas para que horário? Porque, não, aí poderia ser, então, à noite, isso aí depende também dos outros, né? Ver um horário que ela pode se encaixar, porque eu acredito que de noite para ela fica meio complicado. Ela não mora na cidade, ela mora na roça, e aí ela vem mais para o trabalho dela, né? Mas E aí o trabalho é complicado para ela ficar, para ela participar e concentrar, né, no debate, porque toda hora chega a pessoa na feira, ela tem que atender crianças, é complicado ali, ela tem que ter um horário mesmo específico só para ela entrar no debate. Uma vez eu vi ela lá na feira, quando eu fui para lá para Imperatriz, eu lembro que eu vi ela na feira. Mas agora é uma coisa muito triste, porque ontem mesmo o pessoal estava pedindo para que a gente entrasse em contato com nossos alunos para saber como é que eles estão, então, porque você se ausentar tanto tempo da universidade é muito ruim, né? Então, eu estou tentando, pelo menos com vocês, eu chamei a Anaí, eu vou tentar conversar com a Anaí para ver o que aconteceu, porque ela estava muito empolgada, né? Dependendo, ela apresenta com vocês amanhã, na semana que vem, ela apresenta junto com o Elvio e o Eldivan, né? E agora, outra coisa interessante, sempre que vocês apresentarem, se escrevam alguma coisa, mas não escrevam para me entregar, não. Escrevam para vocês, para ajudar no raciocínio na hora que vocês vierem apresentar. Isso contribui bastante. Fazer um roteiro. Não é um roteiro, pode ser um roteiro, mas escrevendo, porque aí vocês vão se acostumando com essa coisa da escrita e da fala, né, que ajuda bastante. Então é isso, eu gostei da apresentação da Clecitânia. Obrigada. Foi o que eu gostei, né, porque eu escrevi, eu escolhi porque é a questão da mulher. Eu poderia ter feito ao contrário. E a semana que vem, os dois, eles vão pegar uma música que não é para mulher. Pode ser que eu faça a inversão no conto, né? As músicas que eu faço para vocês não tem nada a ver, é uma coisa mais geral, mas eu achei interessante isso para a mulher. Agora não tem mais reclamação, não. Meu notebook chegou agora, tá tranquilo. Você colocou lá no grupo. Não, então, sábado que vem, às 2h, a gente volta. Okay. E aí, você tem o coisa para entrar nesse negócio aí? Você tem, Cris? Professor, é o mesmo link. É o mesmo É o mesmo link que eu vi. Tá. Eu vou entrar lá, então. Eu vou mandar de novo. Tá. Tchau, tchau. Tchau. Ok, tchau. Tchau. Pode entrar. Termina aqui. E aqui, irmão, já tá tudo legal. Só mesmo para tu puxar. Dali, ó. Ali já tá. Para tu puxar o bico de luz, esse banheiro aqui, ó. Só nesse bico de luz não é muito.